Graça e paz, irmãos. Que a misericórdia do Senhor se multiplique sobre nós nesta manhã. Eu pedi que o Joel ficasse. Eu gostaria de cantar com ele a última estrofe desse hino e o coro. Agora eu queria ouvir a igreja cantar, porque eu ouvi um ou outro. Esse hino ele é tão maravilhoso, é uma mensagem tão profunda, né? Eu gostaria que a igreja cantasse comigo e com o Joel a última estrofe e o coro. É isso aí agora. Coloca a letra aí, por favor, amado. A igreja pode ficar de pé? Vamos cantar com convicção, como se as portas da igreja estivessem abertas e o mundão estivesse ouvindo esta mensagem cantada. Você comanda aqui que temos sem microfone. Você comanda, vai, irmão. Desde a glória dos céus, de Deus, canta, igreja. O Calvário te baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim. Por quê? Jesus me salvou. Cante. Até morrer eu a vou proclamar. Bem forte. Até por uma coroa trocar. O coro, só as vozes. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Obrigado, Joel. Pode sentar, irmãos. Que lindo, né? Para que cantar algumas músicas que tem aí no mercado gospel, né, irmão? Tão rico, inário, com letras tão profundas. E às vezes nós estamos cantando umas coisas aí que... misericórdia. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, do 1 ao 7. Primeira epístola ou primeira carta do apóstolo São João. Eu estava observando que o livro de Gálatas que nós estudamos, como também a primeira epístola de João, ela tem uma característica apologética. Eles estavam lutando contra heresias do seu contexto e eles estavam ensinando, instruindo a igreja a combater as heresias. E a carta de João deixa bem claro isso. Ele vai combatendo o gnosticismo, a falta de amor dos irmãos, entre outras heresias que surgiam no contexto de João. Mas hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: a divina semente. Mas vamos ler o texto sagrado da carta de João, capítulo 3, versos 7 ao 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado, porque sabemos que Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor, está entre nós. Ilumina a nossa mente, falando ao nosso coração, por amor de Jesus Cristo. Amém. Essa divina semente que nós vamos meditar está nesse contexto do versículo 7 ao 10, aonde o apóstolo João, ele vai fazer a separação de dois grupos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. É uma expressão muito forte para o nosso contexto. Você falar entre a sociedade pagã e corrompida que é a nossa, aqui mesmo no Brasil, e dizer para eles, olha, nem todos são filhos de Deus. Uns são filhos do diabo. Alguns se ofendem, ficam nervosos, nos agride muitas vezes. Mas na Bíblia não há rodeios. Não há uma negociação para encaixar um grupo pervertido. Na Bíblia, ou você é de Deus ou é do diabo. Essa é a realidade bíblica. Não existe uma terceira opção. Não existe um purgatório ou um terceiro sexo. Não existe cristãos místicos. Não existe cristão que também frequenta Umbanda. Não existe. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Ele deixa bem claro essa expressão. Vamos lá, deixa eu ver se eu acerto aqui. Agora. Uma característica marcante nesta carta é que João, o apóstolo João, ele demonstra essas características, né? De quem é filho de Deus, de quem não é. Ah, mas se eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. Como é que você prova isso? João, ele faz essa separação e deixa claro essas características. Que identificamos filho de Deus, isso tem a função. E nesta carta, quando ele faz a separação, ele faz um teste, ele traz a prova, para desmascarar que na época e no contexto daqueles hereges que pregavam algumas práticas heréticas, para que a igreja pudesse identificar quem eram os falsos profetas. O próprio Cristo disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Só vão entrar no céu os filhos de Deus. Ah, mas fulano, ele anuncia o nome de Jesus, ele fala o nome de Jesus. E nessa carta, João vai deixar muito claro, muito específico, esses dois grupos. Ainda estou apanhando. Agora, tem que baixar um pouquinho, né? É isso, pastor? Vamos ver. O primeiro ponto, eu separei esse texto em 3 pontos. Disse que um sermão presbiteriano ou calvinista, ele é de 3 pontos, né? Aí, não sei onde arrumar essa expressão, mas tem que ter 3 pontos. Então, vamos para 3 pontos nesta manhã. Do versículo 7 ao 8, ele fala, filhinhos, mais uma vez o que diz o texto, não vos deixeis enganar, porque alguns estavam sendo enganados. Alguns estavam sendo enganados. Ele diz, olha, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, ou seja, que faz o que é correto, o que é certo, que diz a lei do Senhor, é justo. Justo, a expressão justa aqui, são aqueles que, uma vez chamados,
por Deus, escolhido pela sua soberania e graça, quando conhece Cristo e o recebe como Salvador, automaticamente ele é justificado. Ele passa a ser justo. A sua dívida foi paga, alguém assumiu a sua culpa. Então a Bíblia chama ele de justo, ele foi justificado. Aquele que pratica ou aquele que faz o que é certo, ele é justo. Não se engane com isso. Assim como ele é justo, aquele também que o chamou. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele nasceu do diabo. Ele mostra a característica do inimigo das nossas almas. O que pratica a justiça é justo, está salvo, foi justificado. Mas aquele que vive na prática do pecado, ele procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Às vezes, quando alguém lê esse texto, eu já vi alguém questionar, mas o diabo peca, então ele vai se associar a práticas cotidianas de um pecador. Mentir, roubar, adulterar. Mas desde o princípio que Satanás ele se desvia de fazer a vontade de Deus. Ele não faz aquilo que é correto. Então todos aqueles que vivem na prática do pecado, ele procede do diabo, ele é filho do diabo, porque ele imita o diabo nas suas obras e ações. Veja que não tem muito arrudeio, né? Na época desta carta, como eu já falei no início, havia falsos mestres que afirmavam que a salvação era mediante um conhecimento secreto. Você, quanto mais se enriquecer de conhecimentos, você está se espiritualizando e você é salvo por aquilo que você conhece. Muito conhecimento, muita ciência. Além disso, esses falsos mestres afirmavam que a vida moral não fazia nenhuma diferença perante Deus, para Deus. Chegavam a ponto de negar a existência do pecado. Você veja que isso hoje é bem natural. Alguns chegam a afirmar, talvez em outras palavras. Que pecado, que nada, rapaz. Isso é conversa de religioso, conversa de crente. Então, nesta época, João está instruindo a igreja, ensinando a igreja, porque esses falsos profetas diziam, olha, não precisa fazer algumas práticas do que esse profeta está falando, que esse apóstolo está falando, porque pecado não existe. Se você quer agradar a Deus, se enriqueça apenas de conhecimento, será suficiente. Os leitores de João são orientados a isso, para que eles não fossem enganados. Para que eles conseguissem identificar. Tanto alguns diziam que pecado não existia, como hoje alguns tentam dizer que não existe, porque se pecado não existe, então tudo eu posso fazer. Precisamos entender o que é pecado. Uma pergunta tão fácil que a gente aprende na escola bíblica quando é criança, na classezinha lá da escola bíblica dominical, as professoras já vão ensinando isso, a definição de pecado. E hoje eu vejo que tem crente que essa pequena definição do significado, para entender melhor, todas as vezes que ela lê a palavra pecado, alguns hoje não lembram, não sei o motivo, se é falta de ensinamento ou de correr atrás para entender o significado da definição do que é pecado. No Velho Testamento, eu deixei aí um pouco do que eles pensavam sobre pecado, significado para o Velho Testamento do que é pecado. No Velho Testamento podemos encontrar as seguintes palavras, normalmente encontradas com o sentido de pecado. Tem as expressões aí em hebraico que eu não vou pronunciar porque eu nunca fui tão bom em hebraico, desde a época do seminário. Mas em português está aí o entendimento. Primeiro, o significado é errar, tornar-se culpado. Então, faça o certo. O certo é cumprir a vontade de Deus. Você não cumpriu, você errou, você é um culpado.
Se você está desobedecendo a lei de Deus, você está errando, você é um culpado. Isso é pecado. Iniquidade é uma prática cotidiana, um erro que a pessoa vive cometendo. Então ela vive na iniquidade. Ela vive em práticas constantes de pecados. Transgressões, infração. Você cometeu uma infração, você desobedeceu a Deus. Nos profetas do Antigo Testamento, o pecado é muito mais do que uma violação de regras, mas significa o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento, uma intimidade com Deus. O Guilherme trouxe hoje, logo cedo, falando da maior religião do mundo, né, que é os ateus, aqueles que são cristãos, ou vivem numa religião que acredita em Deus, mas que a sua vida cotidiana é de uma pessoa que vive deliberadamente pecando. Ela vive como se Deus não existisse. Então, se Deus não existe, não tem quem me repreenda, que me condene. Por isso que ela não sente nenhum remorso, nenhuma culpa. Nada que acenda a luzinha lá dizendo que ela errou, que ela cometeu o erro. Então ela vive sem nenhum remorso, sem nenhum temor. Esse texto de Isaías 59:2, ele é muito conhecido. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento íntimo com Deus. Se vive nessa prática, existe essa quebra dessa comunhão. Assim, no Velho Testamento, é claro que pecado é visto como uma transgressão direta à lei de Deus, evidenciado por um erro moral que torna culpado diante de Deus. Agora vamos ver no Novo Testamento. Agora pegou, foi tudo. No Novo Testamento podemos resultar as seguintes palavras. Também não vou me atrever aqui a pronunciá-las, tá? Não acertar o alvo. É uma definição que logo aprendi na Igreja Batista em Setúbal, onde a minha avó congregava lá no Recife. Então a gente ia para a aulinha, ganhava umas balinhas e a professora falando sobre o pecado. Ela fez um desenho do alvo e ela trouxe uma definição para as crianças, onde eu estava na aula, o que significava pecado. E neste resumo, errar o alvo. Qual é o alvo? A primeira pergunta do Catecismo Maior do Westminster faz essa pergunta. Qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozar-o para sempre. Que ele seja satisfeito para você. Que você esteja satisfeito com ele. Quando no Salmo diz, agrada-te do Senhor teu Deus. Ele é suficiente para mim. Então eu devo, por amor e gratidão, obedecê-lo, servi-lo. Este é o alvo, é cumprir a justiça. É obedecer ao Criador. Obedecer o autor e consumador da nossa fé. Quando não se atinge o alvo, está pecando. Transgressões e pecado normalmente visto como atos específicos. Atos específicos. Às vezes nós temos na mente que pecados capitais. Não roube, não mate, não adultere. E o crente que tem uma doença, que sofre de diabetes? E o médico e todos os indícios dizem que ele não deve comer açúcar. Você não pode comer açúcar. Esqueça o pudim.
Esqueça o doce de banana. Mas, vez ou outra, ele, escondido da família, vai na geladeira e come o pudim. Rapaz, você tem diabetes, a tua glicose vai subir. Aquele crente está cometendo pecado. Ele está se suicidando com o açúcar. Ele não pode comer açúcar. Então, um pecado específico aí. Ele está destruindo o templo do Espírito Santo. Você não pode comer açúcar. E ele sabe que ele está errado, escondido da família, da mulher, dos filhos. Ele vai lá e um docinho de banana. Especialmente na literatura paulina, o pecado é observado como uma força em si, que opera no homem e o mantém cativo. Por vezes o pecado é personificado, como está aí em Romanos capítulo 7, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo deixa bem claro essa luta que o homem tem com essa natureza caída, corrompida. Se eu não faço o que eu quero, já não sou eu, porque eu, Paulo, quero agradar ao Senhor. Eu quero cumprir o alvo, eu quero chegar ao alvo, que é obedecer à palavra do Senhor. Uma frase de Lutero, também muito conhecida, que ele diz, olha, eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Até em alguns grupos religiosos cristãos, eles têm esse entendimento distorcido. Como se alguém não fosse mais pecador. Eu me batizei e não vou pecar mais. Eu não posso pecar mais porque eu me batizei. Já ouvi alguém dizer isso? Eu só vou me batizar depois que eu deixar de pecar. Aí o pastor diz, irmão, você está tanto tempo na igreja, não se batiza. Não, pastor, quando eu parar de pecar, eu vou me batizar. Tem essa ideia. Na história da igreja, houve alguns conflitos, algumas más interpretações sobre esse texto de João, de 1 João 3, versículo 9, que diz que aquele que é nascido de Deus não peca. O próprio Pelágio, ele trouxe esse entendimento que aquele que se converteu a Cristo, ele não peca mais. E alguns têm essa ideia. Irmão, por que você não vai tomar ceia? Não, porque eu saí de casa, eu briguei com a minha mulher, eu estou em pecado. Eu não posso tomar ceia. Eu não consigo compreender essa separação. Porque se a ceia é um meio de graça, é para pecador, porque você tira ela de algumas pessoas da igreja. Se é um meio de graça que beneficia o pecador, que nela estão embutidas bênçãos espirituais, aonde no ato da celebração da ceia, Cristo está presente, a presença real dele no culto, e algumas igrejas tiram as pessoas, aí alguns vêm com esse entendimento, e aí todo mundo está ceando, e alguém diz assim, eu não vou pegar o pão, eu não vou pegar o vinho, porque eu briguei com a minha mulher antes de vir para a igreja, eu estou em pecado. Aí uma vez eu perguntei para uma pessoa, e se você morrer agora, teu coração parar de repente, você não tomou a ceia, você vai entrar no céu? Você crê que está salvo? O que é mais santo? É você, na celebração da ceia, comer o pão e o vinho, reconhecer que errou, pedir perdão pelos seus pecados, agradecer pela vinda de Cristo e o sacrifício na cruz, ou você deixar de comer e morrer de repente, você vai para o céu? Aí você vai para o céu. Então a entrada sua no céu é menos importante do que você comer o pão. Alguns pensam que pode viver sem pecar. Segue-se que no Novo Testamento podemos perceber que o pecado não é acertar o alvo. Então o alvo é obedecer. O segundo ponto. Os filhos de Deus herdam a natureza do Pai. Os filhos de Deus herdam a natureza do Pai. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados. Essa
essa má interpretação que alguns fazem desse texto, como eu citei Pelágio, e tem até algumas igrejas no Brasil que aprenderam muito com esse entendimento de Pelágio e pregam com essa visão. Aí o texto diz que aquele que é nascido não peca. Aí eu não peco mais, eu me converti. Continuando lendo o próprio texto, o próprio versículo, ele diz, não vive na prática do pecado. O entendimento original é esse. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática. Calvino, no seu comentário à primeira carta de João, eu estava lendo um dos trechos que eu li, onde ele fala desse capítulo. Ele deixa bem claro no seu entendimento por que é que o cristão ele ainda peca, mas é diferente. Porque há um governo soberano de Deus sobre a vida do eleito. E o Espírito Santo que atua no cristão, ele limita esse domínio do pecado sobre a vida do crente, sobre a vida do eleito. Esse pecado não tem mais tanta força, tanto domínio sobre a vida daqueles que foram resgatados por Cristo, daqueles que foram regenerados. Não vive na prática do pecado. Hoje, de madrugada, eu vim ali da região da Paulista, eram umas 2h15 mais ou menos, irmão, a própria Paulista e as ruas que cruzam ela, tomada por pessoas, tomada por jovens, a maioria jovens. Jovens de boa aparência deitados no chão, bêbado. Um deitado sobre a lama. Mais à frente, 2 rapazes se beijando, capaz de entrar na parede. De uma parede onde ele estava encostado. Entre outras coisas, e ali bateu uma tristeza no meu coração. O que é que a igreja, por que é que o evangelho não chegou nesta multidão? O que evangelho chegou? O Rio de Janeiro é uma das capitais que mais tem cristão no Brasil, que mais tem evangélicos. E é uma cidade dominada por prostituição, pela criminalidade, pela violência. Mas o evangelho chegou no Rio de Janeiro. E eu fiquei triste, eu disse, rapaz, tanto jovem, que as ruas, você cruzava as ruas, era muito jovem, era bebedice, era droga, era o que você pudesse imaginar. Fazia tempo que eu não andava numa madrugada numa cidade como São Paulo. Com certeza, no meio daquelas pessoas, há alguns que já fizeram parte de alguma igreja, ou são filhos de crente. Eu lembro que um certo tempo eu fiz um trabalho numa FEBEM aqui de São Paulo, em Tatuapé, na Moca, em Parada de Itaipa, com um grupo de evangelismo. Meus irmãos, o que tinha de filhos de crente dentro da FEBEM? Filhos de pastor, filhos de oficiais. Você começava a cantar um hino, um louvor, eles conheciam. Aí a pergunta é, será que foram regenerados? São realmente eleitos? O que aconteceu com essas pessoas? Essa semente que vem de Deus, que germinando dentro da vida do pecador, ele foi atraído pela palavra, o Espírito Santo trouxe ele estava lá no meio da prostituição, e aí o Espírito Santo toca no coração daquele eleito, alguém fala do amor de Deus, ele se entrega, é regenerado, e a sua vida muda. Há práticas que ele vai deixando, o Espírito Santo vai trabalhando nele, ele vai abandonando. Tem pessoas que estão na igreja há anos, já estão com 70, 80 anos de idade, mas que o Espírito Santo ainda continua trabalhando no caráter e na personalidade de alguns crentes. Até atingimos aonde Deus quer que chegamos, né? Porque o que começou a boa obra é fiel para completá-la. João, neste versículo, justifica por que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Primeiramente, porque ele é nascido de Deus, conforme 1 João 2:29. Em segundo lugar, porque como nascido de Deus, os filhos herdam a natureza do Senhor. João deixa claro que isso através das seguintes palavras. Ele deixa isso claro.
O que permanece nele é a divina semente. O eleito cometerá pecados? Sim. O eleito vai ter momentos de fraqueza? Sim. O eleito vai ter algumas práticas que você vê lá fora? Sim. Ele pode cometer, ele está sujeito a cometer. Lembra das passagens de Paulo? Se eu faço aquilo que não é bom, que é errado, mas não é Paulo, porque eu quero acertar o alvo, mas é o pecado que habita em mim. A palavra semente no grego é esperma, a raiz da palavra é espermatozoide. Ele foi gerado. Lá, o Espírito Santo gerou nele e vai trabalhando até esta semente crescer. Quando a criança é concebida, as características de seu pai são transmitidas através do sêmen. Logo, aqueles que foram gerados pelo pai herdam as suas características santas. Eu sou filho de Deus. Tem uns que batem até no peito. Ontem eu ouvi alguém dizer, eu sou cristão, mas eu também sou mística. E todo mundo é filho de Deus. Essa pessoa citou essa expressão. Porque muitos entendem isso. Todo mundo é filho de Deus. Mas a realidade bíblica é outra. E às vezes é preciso falar mesmo para o pecador. Olha, existe filho de Deus e filho do diabo. Ainda que ele se choque. Quem sabe esse choque não vai fazer ele refletir. Guilherme trouxe uma dinâmica aí de chegar para alguém que diz que não é pecador e vai citando alguns exemplos e vai levando o pecador a identificar e ter o conhecimento que ele é pecador. Uma tia minha morreu lá em Recife e eu convidei um pastor, um professor de seminário para fazer o velório. E quando ele estava falando lá da palavra do Senhor, o pessoal chorando, o caixão da minha tia no meio, a minha prima agarrada, e eles não eram cristãos. E quando o pastor disse assim, a fulana, pecadora, a minha prima que estava agarrada com o colchão olhou assim para trás, eu disse, pronto, ela vai, eu conhecendo ela, eu temi naquela hora. Eu acho que ela só não falou o que ela pensou, não agiu como deveria agir, por sua natureza e por suas práticas, porque em respeito ao velório. Mas ela ficou furiosa. Porque eles não querem admitir que são pecadores. E por serem pecadores e viver na prática, são filhos do diabo. Naquela hora eu temi. Estamos terminando, irmãos. O terceiro ponto. Os filhos de Deus amam aos seus irmãos. Mais uma vez, João vai falar aí de amar uns aos outros. Os filhos de Deus amam aos seus irmãos. Amam aos seus irmãos. Aquele que te ofendeu, aquele que te fez o mal, você deve amar. Porque se você é nascido de Deus, as características dele é o amor. Porque Deus é o amor. No capítulo 4, o João vai falar. Deus é amor. Se ele é filho, até o trejeito dele andar, de falar, vai deixar claro e vai identificar entre as pessoas de quem ele é filho. Ainda que a cor da pele seja diferente, mas se é filho, vai identificar até pela forma de falar, os pensamentos, a forma de andar. De longe, olha, eu pensei que era teu pai que estava vindo ali. Fica muito evidente as características de quem ele é filho. Aqueles que são nascidos de Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro de quem eles são filhos. Eles amam. Eles amam porque o nosso mestre falou do amor. Ele era o próprio amor que se fez carne e habitou entre nós.
João finalmente retorna a um assunto que ele já tinha havido colocado, como eu já falei anteriormente, 1 João 2, 7 a 11. Vamos ler aí. Está aí no texto. Gostaria que os irmãos lessem comigo. Pois este mandamento, vamos lá? Pois este... Esse é o texto de Romanos, né? 13. Não tem como dizer que é filho de Deus se odeia, se vive na prática do ódio. Fez comigo, vai pagar. Uma sede de vingança. Uma sede de ver o outro pagando por um erro que cometeu contra você. A falta de amor, de tolerância com alguém que comete um erro. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas não quero conversa com ela. O que ela me fez... Para encerrar, o verdadeiro Filho de Deus tem descrições muito claras nas Escrituras. João nos fornece algumas delas. Os filhos de Deus são imitadores do Senhor. São seguidores de Cristo. São pequenos Cristo. Seguem os passos de Cristo. Imitam a Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Herdam a natureza do Pai e amam aos seus irmãos. Essa é uma outra característica, repetindo. Que reflitamos em tais princípios e que sejamos não meros religiosos. Vem para a igreja domingo, porque se não vier, fica com a consciência pesada. Não vem como algo prazeroso. Eu vou prestar um culto ao Senhor. Hoje é o dia do Senhor. A minha alegria é estar na igreja. O meu prazer é servir a Deus e não como algo... Ah, o pastor não vai me ver nesse domingo, ele vai me cobrar. Eu tenho que ir, aquela culpa. Não, tem que ser algo prazeroso, irmãos. Porque se você nasceu de Deus, você é espiritual. Você vai se inclinar para as coisas espirituais. Não apenas um religioso, alguém que está praticando práticas religiosas simplesmente. Pelo contrário, que sejamos autênticos filhos de Deus. E que essa condição seja demonstrada por meio de nossos frutos, diariamente. Diariamente. Repito, a gente não pode chegar e dizer assim: olha, fulano, você pecou, você não é filho de Deus, caiu da graça, pronto, já era. Não. Ele peca. Ele terá momentos de queda, de fraqueza na sua caminhada, por conta da natureza pecaminosa que habita em mim, que habita em você. Tire essa ideia que algumas religiões trazem, que você se converteu, você não vai pecar mais, você não peca mais. Tem até alguns pastores da mídia que dizem: olha, eu não sou pecador, eu não peco mais. E algumas pessoas entendem isso de uma forma tão errada que até tocam neles para receber a unção, sei lá o quê. João, no primeiro capítulo e no capítulo 2, ele deixa claro. No capítulo 1, ele fala: olha, filho, não pequeis, versículo 9, mas se pecar, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. No 2 é que ele diz: não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Ele deixa claro que o crente terá momentos de queda, de fraqueza, não programado, não planejado. Eu vou cometer esse erro, não, mas algo que nós estamos sujeitos por conta desta natureza. A qualquer momento eu posso pecar.
Mas logo o Espírito Santo vai me constrangir. Eu serei constrangido. Eu serei incomodado. E ele me conduzirá ao arrependimento. Agora, se não há um constrangimento, ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Não tem acordo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que Deus em Cristo continue iluminando a nossa mente através da sua palavra. E que possamos a cada dia dar frutos como verdadeiros filhos de Deus. Amém?